Bom dia, pessoal. Dodô na área e o tema da nossa aula de hoje, 6 de abril, será Radicais Orgânicos. Para quem quiser acompanhar, livro 1, frente B, unidade 2, capítulo 5, Ramificações e nomenclatura de cadeias ramificadas. Os radicais orgânicos são espécies químicas obtidas pela retirada de um ou mais átomos de hidrogênio de um composto. O grupo com maior frequência de retirada de um hidrogênio é o dos alcanos. Portanto, eles são monovalentes, ou seja, apresentam uma valência livre. Esses grupos também são conhecidos como alquil, alquila ou alcoíla. Em outras palavras, primeiro preciso definir a cadeia principal, e todos os átomos de carbono que estiverem fora dela será classificada como radical. Nesse caso, eu preciso definir a minha cadeia principal, que será aquela que apresentará a maior sequência de carbonos, como pode-se observar no exemplo abaixo. O maior número de carbonos é aquela sequência que apresenta 8 carbonos e que foi destacada. Os carbonos que ficaram fora serão classificados como radicais. Veja que esses grupos apresentam atomicidades e estruturas diferentes. Ali eu tenho grupos que possuem um, dois ou até mesmo três átomos de carbono, das mais variadas formas. O radical orgânico mais simples é aquele que apresenta um átomo de carbono, que, segundo as normas da IUPAC, será chamado de metano. Após retirar um átomo de hidrogênio, nesse caso, não me importa qual átomo de hidrogênio será retirado, ocorrerá a formação de um radical orgânico, que pode ser representado dessas duas formas, e o seu nome será metil. O exemplo abaixo representa a estrutura de um hidrocarboneto, que pela sua forma podemos identificar que a sequência com 5 carbonos será definida como cadeia principal, e no carbono número 2 eu vejo que ficou de fora um átomo de carbono. Este átomo será definido como radical e será chamado de metil. O próximo radical estudado é aquele que apresenta dois átomos de carbono, que, segundo as normas da IUPAC, será chamado de etano. Após retirar um átomo de hidrogênio, nesse caso, não me importa qual, ocorrerá a formação de um radical orgânico, que pode ser representado dessas duas formas, e o seu nome será etil. O exemplo abaixo representa a estrutura de um hidrocarboneto, que pela sua forma podemos identificar que a sequência com 5 carbonos será definido como cadeia principal, e no carbono número 3 eu vejo que ficou de fora dois átomos de carbono. Esse grupo, definido como radical, será chamado de etil. O próximo radical que estudaremos é aquele que apresenta três átomos de carbono, que, segundo as normas da IUPAC, será chamado de propano. A partir daqui, eu devo prestar atenção e avaliar qual hidrogênio será retirado. Na primeira situação, o átomo de hidrogênio que eu escolhi retirar é o do carbono da ponta, em destaque de vermelho, que culminará na formação de um radical orgânico e o seu nome será N-propil ou simplesmente propil. No exemplo, no lado superior direito, representa a estrutura de um hidrocarboneto, que pela sua forma podemos identificar que a sequência com 7 carbonos será definida como cadeia principal. E no carbono número 4, vejo que ficou de fora 3 átomos de carbono. Esse grupo, definido como radical, será chamado de N-propil. Já na segunda situação, o átomo de hidrogênio que eu escolhi retirar é o do carbono do meio, em destaque de verde, que culminará na formação de um radical orgânico, e o seu nome será isopropil. No exemplo, no lado inferior direito, representa a estrutura de um hidrocarboneto, que pela sua forma podemos identificar novamente uma sequência com 7 carbonos, que será definida como cadeia principal. E no carbono número 4, vejo que ficou de fora 3 átomos de carbono. Esse grupo, definido como radical, será chamado de isopropil. Então, para diferenciarmos esses dois radicais, precisamos prestar atenção e observar em qual desses três átomos estão conectados na cadeia principal. Se for o carbono da ponta, em destaque de vermelho, teremos o radical N-propil. E se for o carbono do meio, em destaque de verde, teremos o radical isopropil. O próximo radical que estudaremos é aquele que apresenta 4 átomos de carbono, que, segundo as normas da IUPAC,
será chamado de butano. Como dito anteriormente, eu devo prestar atenção e avaliar qual hidrogênio será retirado. Na primeira situação, o átomo de hidrogênio que eu escolhi retirar é o do carbono da ponta, em destaque de vermelho, que culminará na formação de um radical orgânico, e o seu nome será N-butil ou simplesmente butil. No exemplo, no lado superior direito, representa a estrutura de um hidrocarboneto, que pela sua forma podemos identificar que a sequência com 9 carbonos será definida como cadeia principal. E no carbono número 5, vejo que ficou de fora 4 átomos de carbono. Esse grupo, definido como radical, será chamado de N-butil. Já na segunda situação, o átomo de hidrogênio que eu escolhi retirar é o do carbono do meio, em destaque de verde, que culminará na formação de um radical orgânico, e seu nome será sec-butil. No exemplo, no lado inferior direito, representa a estrutura de um hidrocarboneto, que pela sua forma podemos identificar novamente uma sequência com 9 carbonos, que será definida como cadeia principal. E no carbono número 5, vejo que ficou de fora 4 átomos de carbono. Esse grupo, definido como radical, será chamado de sec-butil. Então, para diferenciarmos esses dois radicais, precisamos prestar atenção e observar em qual desses 4 átomos estão conectados na cadeia principal. Se for o carbono da ponta, em destaque de vermelho, teremos o radical N-butil. E se for o carbono do meio, em destaque de verde, teremos o radical sec-butil. Entretanto, todavia, porém, essa estrutura formada por 4 átomos de carbono pode se reagrupar de forma diferente e originar outros radicais, que segundo as normas da IUPAC será chamado de metilpropano. E novamente, a partir daqui, devo prestar atenção e avaliar qual hidrogênio será retirado. Nessa terceira situação, o átomo de hidrogênio que eu escolhi retirar é o do carbono da ponta, em destaque de vermelho, que culminará na formação de um radical orgânico, e o seu nome será isobutil. No exemplo, no lado superior direito, representa a estrutura de um hidrocarboneto, que pela sua forma podemos identificar que a sequência com 9 carbonos será definida como cadeia principal. E no carbono número 5, vejo que ficou de fora 4 átomos de carbono. Esse grupo, definido como radical, será chamado de isobutil. Já na quarta situação que abordaremos, o átomo de hidrogênio que eu escolhi retirar é o do carbono do meio, em destaque de verde, que culminará na formação de um radical orgânico, e seu nome será terc-butil. No exemplo, no lado inferior direito, representa a estrutura de um hidrocarboneto, que pela sua forma podemos identificar novamente uma sequência com 7 carbonos, que será definida como cadeia principal. E no carbono número 4, vejo que ficou de fora 4 átomos de carbono. Esse grupo, definido como radical, será chamado de terc-butil. Então, para diferenciarmos esses dois radicais, preciso prestar atenção e observar em qual desses 4 átomos estão conectados na cadeia principal. Se for o carbono da ponta, em destaque de vermelho, teremos o radical isobutil. E se for o carbono do meio, em destaque de verde, teremos o radical terc-butil. E para finalizar, o grupo dos radicais mais importantes, encontramos aqueles que são derivados dos hidrocarbonetos aromáticos, o fenil e o benzil. Então, para finalizar a aula de hoje, faça os exercícios 1, 2 e 3 da seção da página 135.